Nós partimos para a parte final do evento. Agora teremos uma conversa entre André Nassar, diretor da Agroícone, e Davi Canassa, diretor da Reservas Votorantim. Eles vão fazer uma introdução de um bate-papo e vocês fiquem à vontade para perguntas, esse é o momento. A gente vai estar com 2 microfones aí circulando e para que vocês possam participar também, tá bom? Convido então André e o Davi. Vamos sentar, Davi? Sentar. Alô? Oi? Alô? Alô? Agora sim. Bom, pessoal, acho que estamos cheios de questões, né? Então, na verdade, nós dois estamos aqui, mas eu convido a todos, isso aqui é uma banca estendida, né? Todos os nossos palestrantes aqui estão participando também, tá? Nessa banca. Só vou fazer uma pergunta inicial aqui para o André e acho que podemos conversar entre nós, essa é a ideia aqui, né? Tirar as dúvidas, propor novas questões e avançar. Eu queria começar com o André, na verdade, no seguinte sentido. O Agroícone tem feito vários estudos a respeito da competitividade do agronegócio brasileiro e essas questões todas que preocupam o agricultor relacionado ao compliance e principalmente à competitividade internacional. Queria que você nos explicasse um pouco como isso pode ser tanto um risco, como mais do que um risco, uma grande oportunidade, na verdade, para o agronegócio. Tá. Bom dia a todos e a todas. Obrigado, Davi, pelo convite. Eu acho que as coisas que a gente está discutindo aqui vão frutificar, né? Várias outras. É uma semente bem plantada aí. Eu queria comentar 2 coisas nessa tua linha. A primeira é assim, você tem essa coisa das cadeias produtivas, né? Que cada vez mais... você tem a demanda, acho que a Patrícia falou alguma coisa assim, não sei quem falou aqui, do mercado querer entender, rastrear um pouco o que está acontecendo para trás, né? Então, a gente tem um jeito de fazer que é um jeito de cima para baixo, que é o mercado faz. O outro é um jeito de baixo para cima, que é a gente pegar o nosso código florestal e falar, ó, é o código que vai dizer esse negócio dali para frente. Acho que essa é a grande oportunidade que a gente tem, que é você pegar uma legislação que já existe, né, que facilita muito, porque uma coisa é você ter essa pressão do mercado e você ter que ir montando essa estrutura toda para trás. A outra coisa é você chegar para o mercado e falar, mercado, olha, eu já tenho a estrutura montada, ela já tem a legislação, eu já tenho como monitorar, que é o CRA, né, o CAR, né, eu tenho o governo envolvido, como a gente viu aqui, quer dizer, todos os governos estão envolvidos. Então, eu estou enxergando hoje essa como a grande oportunidade para a gente pegar essa história de como a gente comunica para fora do Brasil o valor da sustentabilidade do agro, muito em cima do agro, da floresta, muito em cima do Código Florestal. Claro que nem sempre é verdade. Por exemplo, vocês de floresta estão acostumados com certificação FSC, que querem outras coisas. Mas não é. Nem todo mundo está no nível da certificação FSC, né? E um modelo de certificação daquele jeito, tão intenso, tão forte, você não vai conseguir impor ele, ou provavelmente o mercado não vai querer isso da soja, do boi, do açúcar, do álcool, não é isso? Então, acho que a grande oportunidade nossa é essa história, olha, é o Código Florestal que ele te entrega um monte de coisa. Claro, aí você vai dizer assim, não, mas tem a parte trabalhista, tem as outras questões ambientais. Também, mas isso já é feito, certo? Os bancos eles já estão checando se o produtor está em lista suja, está embargado, essa coisa toda, né? Então, acho que esse pacote de coisas que vamos dizer assim, é meio business as usual no Brasil, já faz parte do banco, como a gente viu aqui, já faz parte de uma empresa florestal também, porque você tem um fomentado lá teu, alguém que vai te fornecer, você vai checar tudo isso dele. Faz parte da vida de uma trading de soja, faz parte de um frigorífico, para a Amazônia ele já faz, eles vão ter que começar a fazer para outras regiões. Cana é um setor também verticalizado, cada vez mais fazendo parte, né? E outros produtos, café também já tem um nível elevado. Então, acho que a gente tinha que encontrar uma forma de pegar o código e dizer assim, ó, o código é o meu... o compliance com o código, eu estou te entregando 95% daquilo que você espera. Ah, não, mas eu quero mais 5. Tudo bem, o mais 5, aí o mercado vai diferenciar mas o mainstream, o principal, digamos assim, né, ele fica no 95 ou 90, depois você sobe.
Então, acho que essa é a grande oportunidade. Então, assim, a gente está nessa luta, ou na linha dos estudos, que é o nosso caso, ou na linha da implementação, que é o seu caso, né? Da gente dizer, olha, tudo bem, tem a DIN, tem isso, tem aquilo, mas vamos fazer a coisa andar. Aqui a SMA já encontrou, né, uma solução que faz muito sentido, né? Tem N iniciativas aí acontecendo, outros estados, Mato Grosso do Sul está evoluindo, Mato Grosso está evoluindo também, assim, vários projetos piloto que você pega uma região e fala assim, eu quero transformar essa região inteira numa região 100% cumpridora do Código Florestal. Então, eu acho que a gente tem que começar a empurrar esse tipo de coisa, né? Claro, tem a insegurança jurídica, então, por exemplo, a gente tem uma boa experiência de trabalhar com produtores da seguinte forma, de ir lá na fazenda dele e olhar qual é o gargalo financeiro dele para ele financiar a adequação ambiental, né? E às vezes é grande, certo? Às vezes nós estamos falando de casos que o fluxo de caixa dele, se ele fizer aquele investimento todo em 1 ano ou 2, você zera o fluxo de caixa dele, né? Não é totalmente verdade isso. Tem produtores que têm um fluxo de caixa mais robusto, ele vai. Mas é claro, ele não quer abrir mão de rentabilidade agora, ele quer abrir mão de rentabilidade no momento que ele for obrigado. Então, eu acho que tem um pouco isso, né? Tem essa incerteza do produtor, que é sempre aquele argumento, não, mas eu inicio o meu projeto de restauração ou de recuperação de APP e depois a secretaria, o órgão ambiental, vai aceitar, não vai aceitar. Essa é uma grande questão colocada, que eu imagino que vocês tenham vivido esse tipo também de coisa, que a gente tem demanda, mas uma leitura de que existe uma incerteza jurídica te impede de concretizar aquilo, ou ele fala, não, espera um pouco, que aí eu deixo mais para frente, né? Então, eu acho que essas coisas são muito importantes. Eu queria mencionar 2 números do que a gente tem feito aqui, Davi, que eu acho que é legal. A gente fez um trabalho aqui para São Paulo, na verdade, eu acho que o que você fez é melhor que o nosso, mas eu falo depois você complementa, mas eu acho que, como a Patrícia falou ali do estudo da turma da UFMG, né, falando dos déficits, né? Então, o que a gente tem feito aqui? Por exemplo, a gente tem tentado entender o seguinte, esse mercado de compensação nos estados vai funcionar de que forma, né? E quando a gente pega os dados lá, a gente vê, por exemplo, que na Mata Atlântica você tem mais excedente de vegetação nativa do que déficit, né? Mas o que acontece, né? Quando a gente começa a pensar, a gente chega em números muito interessantes. Mas nós chegamos aqui num cálculo que a gente olha o quanto tem de déficit e o quanto tem de oferta. E isso gera um equilíbrio no mercado, que, enfim, o número deu aqui R$ 7.800 por hectare. Que se eu colocar isso em 30 anos, trazer para um pagamento anual, vai dar perto de R$ 1.000 por hectare. Então, assim, em São Paulo, Mata Atlântica, nós estamos falando de um preço. Claro que aí tem que olhar o quanto ele investe, aí vou repetir o que você me falou. Tem que olhar o que é CAPEX e o que é OPEX, certo? Aqui é só CAPEX, tá? Então ele tem de ser um pouquinho mais baixo, né? Mas enfim, nós estamos falando de valores, né? Que, a meu ver, conhecendo a agricultura aqui de São Paulo, conhecendo o padrão de produção, muito provavelmente esse mercado de compensação ele vai se apresentar como um mercado muito atrativo como solução para os produtores aqui. É só ir resolvendo essas questões, mas eu imagino que essa coisa vai avançar, porque assim, esse cálculo nosso de R$ 1.000 aqui ano é o máximo, certo? Vai ter gente oferecendo áreas por valores menores. Gente que tem áreas menores, por exemplo, não tem uma área tão grande quanto a tua, ele provavelmente vai para um patamar menor. E aí tem muita área, porque quando eu estou falando dos 7.800, eu estou falando de todos os 1 milhão de hectares de excedente que existe. Agora vai ter um montão de gente oferecendo menos. Então, tudo indica que isso vai virar uma grande solução. Então, agora, quer dizer, no sentido de que a gente quer achar a solução, e achar a solução que independe de um MADIM, que independe de um PRA, que eu acho realmente que é um passo super importante, a gente tem uma oportunidade enorme aqui, né? Que eu acho que tem projetos estruturados como o teu, mas tem um monte de produtor aí que a gente precisa pegar ele pela mão e falar, você tem um excedente aqui. Vamos trabalhar esse excedente, vamos colocar esse excedente no mercado, porque se bobear nós vamos resolver na Mata Atlântica, resolve tudo por aí. A conta de Cerrado nossa já é um pouquinho diferente, porque aí a conta de Cerrado em São Paulo você já tem, pelo estudo lá, você já tem mais déficit do que superávit, então aí você vai para
por uma solução um pouco diferente, começa a ficar bem mais caro. Mas em termos de Mata Atlântica, quer dizer, não tem razão para a gente não resolver toda essa questão no... Ainda mais olhando aquele número que você mostrou, que... agora não lembro lá, mas assim, em termos de área, é normal, 75% está na mão dos acima de 4 módulos, não é isso? Né? Quer dizer, abaixo de 4 módulos é a maioria, mas assim, é assim, e são poucos caras, quantos são lá? É 75% da área, mais 25% dos produtores. Então, assim, você ofereceu a solução para esses 25, me parece algo muito razoável, e provavelmente esse cara, ele tem uma condição de bancabilidade, digamos, muito melhor. Então, dá para a gente ir criando esse círculo virtuoso. Então, acho que é um pouco isso que eu acho que a gente precisava desenvolver. E aí, nessa história da gente vender o código, eu acho que os estados falaram assim, não, eu quero implementar o código. Por que é bom? Porque você vai dizer, São Paulo está cumprindo o Código Florestal. Imagina o que não vale isso. Para a cana, quanto que não vai valer isso? Né? Vai valer muito. Outros estados vão dizer a mesma coisa. Um estado fortemente produtor de grãos, ele vai dizer, estou cumprindo o código. Quer dizer, isso tem um valor enorme de mercado. Né? Então, acho que é uma oportunidade, assim... Só que, vamos lá, aí eu acho que tem um trabalho para a gente convencer um pouco o produtor, as entidades. Porque ainda as entidades dos produtores são conservadoras, elas não têm essa coisa de a agenda do código é minha. Entendeu? É uma visão ainda um pouco de cumprimento, não é essa visão de mercado. Aí eu acho que tem que ter um trabalho de convencimento, devagar, que eu acho que precisa ser feito, né? Acho que os bancos podem ajudar também um pouco nisso aí, porque aí eu acho que a coisa vai decolar. Não sei se falei muito aqui, Davi. Só antes de abrir, aproveitar para esclarecer a história do CAPEX e OPEX, que são uma linguagem de empresa. Né? Então, o que nós estávamos conversando eu e o André sobre isso é o seguinte, quando você vai pensar numa área, alguém vai comprar ela, vai fazer um investimento, esse é o tal do CAPEX, certo? Então, o preço que ele colocou aqui é o preço da compra da área. Mas você comprar uma área, imagina uma área que vai manter a floresta. Tem um custo de manutenção desta floresta. Pode ser o mais básico possível, que é botar cerca, um caseiro, pagar o ITR e garantir que ninguém está invadindo a área, no mínimo. No mínimo essas coisas. Isso tem um custo anual, que tem que ser puxado para a conta, né, que não está nessa conta que você colocou. Só para esclarecer, porque tem que pensar do ponto de vista de negócio. Assim como a gente pensa na fazenda do ponto de vista de negócio, tem tudo isso. Tem cerca, tem caseiro, tem manutenção, etc, etc. É a mesma coisa. Queria puxar uma última pergunta, aí vou abrir aqui para o debate. Você falou exatamente do valor para os proprietários aqui de São Paulo, que é a cadeia da cana, né? Que é a busca de transformar o etanol numa commodity de alto valor mundial. Vocês fizeram estudos a respeito disso? Pode contribuir um pouco a respeito dessa questão? E o que pode vir de barreira, que é a grande questão, quando se fala de trade internacional, barreira não tarifária, em função das regulamentações? A grande questão da cana é porque o etanol ele é uma commodity ainda muito doméstica, então ele não tem tanta essa pressão do lado do comprador externo, mas tem toda uma discussão aí de um programa de cap and trade para o valor do carbono do etanol, não é isso? Que é o tal do RenovaBio, certo? Se o RenovaBio sair, ele vem com, tudo indica que ele vem com exigência de cumprimento do Código Florestal. Então, assim, vai se transformar num requisito básico para você comprar os créditos daquele carbono que está sendo capturado pelo etanol em substituição à gasolina. Então, você vê, vai virar regra para o setor, né? E aí, você vai ter que fazer o trabalho todo para trás, porque como é que uma usina vai trabalhar? Ela vai dizer, olha, eu produzo 100 de etanol, 60% é de produção própria minha, está tudo regularizado, 40% é de terceiro, de fornecedor, e esse ainda não está totalmente regularizado, eu não sei, não vai funcionar assim. Você vai ter que montar essa estrutura para a cadeia toda para trás. Agora, são desafios importantes, quer dizer, não é trivial, assim como eu acho que não é trivial para uma indústria de papel e celulose ter, por exemplo, que regularizar todos os seus fomentados ou seus arrendamentos, tudo isso, também não é trivial para uma usina de cana
regularizar todo mundo, né? Mas eu acho assim, quer dizer, o interesse é enorme, quer dizer, tem um interesse enorme. O que acontece hoje quando você vai numa empresa e tenta fazer aquilo que você montou ali, Álvaro, tentar estruturar? Você chega lá para uma empresa e fala, vamos estruturar. Ele fala assim, olha, eu não posso chegar para o meu fornecedor e dizer para ele que eu vim aqui oferecer algo para ele plantar, recuperar a app dele. Eu tenho que dar outra coisa. A minha mensagem tem que ser uma mensagem que faz sentido para ele. Que é assim, eu vou te dar um contrato mais longo, eu vou te dar um preço melhor. Só que dentro do preço melhor, do contrato mais longo, eu quero junto os requisitos 1, 2, 3. Esse está sendo o grande desafio. Acho que as empresas elas estão adotando uma postura conservadora com essa preocupação de você chegar num fornecedor e estressar demais aquele fornecedor. E aí ele vai querer, ele pensar, não, eu vou para uma outra, ou vou para uma outra, ou não, a condição não está boa para mim. Então, esse casamento com a estratégia comercial de originação, como a gente fala, né, de compra, né, com a regularização, acho que ela tem que ser bem pensada ainda. Eu acho que isso exige até um pouco o trabalho de campo mesmo. Você tem que visitar o produtor e falar, olha, se ele te oferecer isso aqui, você vai gostar ou não? A gente tem que medir um pouco essas expectativas, entendeu? Aí é que eu acho, porque eu vejo como, eu vejo assim, uma usina de cana, um frigorífico, uma trade, como um agente super importante para o compliance do código. Né? Porque ele já sabe que o código é um cartão de visita, ele já sabe. Só que para ele trabalhar na cadeia para trás, ele corre alguns riscos comerciais. E aí esses riscos comerciais têm que ser muito bem avaliados, né? E aí fica uma certa coisa do quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, tá? Mas eu acho que está muito perto dessa coisa romper. O dia que vier o prazo do CAR, tudo isso, né, a coisa vai se romper. Até porque, pensando do ponto de vista de negócio, numa gestão de risco, pensando em risco, ir se preparando e fazendo aos poucos minimiza o custo de implementação e de correção, não é? Também tem sem dúvida, é isso aí. Queria abrir agora para o público, até para os nossos palestrantes quiserem complementar alguma coisa. Vamos aqui. Perguntas podem ser para qualquer um dos palestrantes, tá? Não é só para nós aqui. Bom dia, meu nome é Jorge Ribeiro. A minha pergunta acho que é mais para a Patrícia ou para a Mônica. Na verdade, é mais uma dúvida, né? É uma dúvida e uma discussão, talvez. Primeiro, é o seguinte, se essa história porque a rigor, a compensação, né, é no mesmo bioma, né? Na medida que os estados comecem a regulamentar de uma forma assim, bastante restritiva, como São Paulo está tentando, né, se isso não vai gerar um problema judicial, né, do produtor daqui de São Paulo, ele fala, mas eu tenho o direito de compensar no mesmo bioma. Eu sei que lá, sei lá, em Pernambuco, o preço da terra é muito mais baixo e eu vou conseguir condições muito melhores que em São Paulo. Então, para de encher o saco. Quer dizer, você fica com 1000 restrições e não sei o quê. Até que ponto o Estado de São Paulo vai conseguir, por exemplo, impedir, do ponto de vista legal, que esse produtor, que efetivamente ele vá para outro estado fazer a compensação, entendeu? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é em relação à recuperação de APP em propriedade com um módulo inferior a 4 módulos fiscais, né? Como é que vai ficar isso aí, essa história? Porque tudo bem, não é tão... A maior parte das áreas são maiores, mas digo, como é que ficou essa história da recuperação de APP de propriedade com menos de 4 módulos fiscais? Ainda prevalece, né, o disposto no 61A, 15 metros. Né, se você, dependendo do tipo de APP, se for nascentes, 15 metros, né, um raio em torno dela, e 15 metros se for um córrego
até... eu digo, a pergunta que eu faço é, a obrigatoriedade é imediata? De recuperação da EPP é imediata? Bom, você primeiro vai manifestar o interesse na adesão ao PRA, certo? Então, principalmente os pequenos produtores rurais que têm propriedades abaixo de 4 módulos fiscais, que têm um maior passivo ambiental, eventualmente já fizeram supressão ou realmente já herdaram essas propriedades rurais com esse passivo, entendeu? Passivo muitas vezes legitimado pela legislação vigente à época, que exatamente é isso que a legislação colocou, ela legitima o que já foi disposto anteriormente, lógico, sob uma ótica de uma gleba rural com maior extensão, entendeu? Eu queria só recordar essa primeira pergunta das compensações, né, da gente possibilitar... em outro estado. O que eu gostaria que vocês refletissem, que tanto a lei, né, o Código Florestal, como o decreto estadual, ele já dá algumas condicionantes ao próprio Estado sobre a localização da reserva legal. E o Estado ele não pode fugir dessas condicionantes. Então, eu tenho que esgotar aquelas possibilidades, como regra. E a compensação fora do território paulista, ela vai ser a exceção. E o Estado de São Paulo tem obrigatoriamente que agir com a observância do princípio da estrita legalidade. Então, para atender e formar os corredores ecológicos que foram perdidos por essa supressão até legitimada, a gente tem que observar a declaração do Estado, quais serão essas áreas prioritárias, no âmbito do Estado de São Paulo. Não sei se eu respondi exatamente a sua pergunta, mas, assim, né, com base na legislação, é isso que nós temos. Só complementando, nós sabemos que, do ponto de vista da interpretação, o Estado sempre pode ser mais restritivo do que a regra federal. Dizer que não pode haver judicialização, eu não diria, porque nós sabemos que o grande problema hoje no Brasil é exatamente da judicialização. Tudo vai parar no judiciário. Então, de fato, isso pode ocorrer. Agora, é estritamente legal que o Estado tenha seus critérios, porque essas regras, elas são regras, inclusive, a partir da própria Constituição Federal, em que o Estado pode ser mais restritivo e não menos restritivo do que a regra no âmbito federal. E a lógica é uma lógica, inclusive, de bacia hidrográfica, e tem uma razão de ser para isso. Então, ela é plenamente justificável do ponto de vista ambiental e jurídico. Né? Oi, aqui é Lina, sou do Matos Filho também. Tenho duas dúvidas. A primeira é em relação ao mercado, essas questões de cobrança do mercado, instrumentos de persuasão, que a Patrícia mencionou, que a Viviane falou da pressão da cadeia. Eu me lembro, há muitos anos atrás, 10 anos atrás, na época do etanol, tinha uma pressão europeia para a cadeia efetivamente ter a rastreabilidade, ter a regularidade, ia sair uma diretiva, tinha um movimento todo de organizações não governamentais muito forte nesse sentido. Então, as empresas que nasceram naquela época, ou que se reestruturaram profissionalmente naquela época, estavam muito visando toda a regularização. Estou dizendo caso de cana, mas pode falar de qualquer outro tipo de lavoura. Estavam muito voltadas ao mercado internacional e tentando se adequar àquilo. E aquilo esvaziou, junto com a política de etanol aqui, etc., e acabou não havendo essa pressão tão direta e objetiva como tinha naquele momento. Queria saber das tendências, se existe um movimento global que vai empurrar de novo essa questão da objetividade do compliance. E o outro comentário é que foi aprovado essa semana, num projeto de lei, aquelas coisas que a gente, às vezes, não tem muita informação a respeito do PIB verde. Né? Então, eu não tenho muita noção. Eu sempre sonhei com a contabilidade ambiental acontecendo, mas eu não sei exatamente qual que vai ser a curto, médio e longo prazo o reflexo da gente passar a ter um número contabilizando como índice de desenvolvimento brasileiro o número de recursos naturais, enfim, os números de recursos naturais que a gente tem no país. Eu acho que é um primeiro passo, mas eu não sei qual que é a percepção de vocês, economistas e da área de negócios, etc., como que vai influenciar a gente passar a ter um IBGE monitorando junto com os PIBs, etc., que a gente já está acostumado. A gente não tem o PIB da felicidade do Butão,
mas eu acho que o PIB verde já é um começo para a gente falar de variáveis socioeconômicas e ambientais de uma maneira integrada. Então, são as duas considerações aí, para quem quiser ficar à vontade de comentar. Obrigada. O André vai comentar um pouco também sobre isso. Na questão das cadeias, foi o que eu tentei falar. Eu acho que nunca teve tanta pressão como tem agora. É enorme a pressão. Por exemplo, vamos pegar um caso fora de São Paulo, a moratória da soja. Desde 2006, não se pode mais comprar soja de área que foi desmatada a partir de 2006, na Amazônia. As trades têm um compromisso, elas monitoram aquele negócio todo, e dentro do compromisso está toda a indústria de ração que compra soja da trade, estão os supermercados que vão comprar o frango, a galinha e tal. Então, assim, no caso da soja, é enorme. Tanto é verdade que nasceram programas privados, programas dos produtores de capacitação e formação desses produtores, e o novo passo desses programas agora é eles serem credenciados, acreditados pelos importadores europeus, que aí o produtor que foi lá treinado por aquele programa, ele entra no compliance, na regra lá do importador europeu. No boi é a mesma coisa. Boi hoje, o Ministério Público, em cima dos frigoríficos, os frigoríficos têm um sistema de monitoramento que é todo mês rodando o DETER para ver se desmatou, se não desmatou. Você vai dizer, mas e o cerrado, outras áreas, tem que expandir, né? E a cana é a mesma coisa também. Quer dizer, a cana, o que acontece? Essa discussão que você trouxe da cana era muito focada na questão das emissões. Não era tão focada na questão dos outros critérios socioambientais. Só que a certificação está crescendo na cana, e à medida que a certificação vai crescendo, vem junto todos os outros critérios socioambientais. Então, eu acho que a gente está no auge da cobrança de mercado. O que eu falei foi o seguinte, nós vamos deixar o mercado definir esse padrão todo, ou nós vamos dizer assim, mercado, o nosso padrão é o Código Florestal, se adequa a ele. Aí eu acho que a gente tinha que ser mais inteligente como ofertante, como produtor. Entendeu? Para você não ficar muito na mão de quem demanda, porque assim, não é verdade que quem demanda, eles fazem exigências absurdas às vezes para um país fornecedor como o Brasil, e não fazem o mesmo nível de exigência para o produtor dele lá. Aí nós temos que ter uma certa, um mínimo de soberania, vamos dizer assim, a gente tem que ter. E quando a gente tem uma regra que nos permite trabalhar com isso, que é o código, acho que a gente tinha que usar essa. Então acho que a pressão nunca foi tão alta. Queria pegar justamente esse gancho da questão da exposição do Brasil internacional. Eu participo das conferências das partes lá das Nações Unidas relativas às discussões de carbono. A Patrícia também pode até contribuir alguma coisa aqui. Na última conferência, foi emblemático que o ministro da Agricultura do Brasil e o ministro do Meio Ambiente ficaram juntos o tempo todo. O tempo todo. Qual a mensagem que eles estavam querendo passar? Primeiro, que tinha o código, que o código iria ser a grande contribuição do Brasil, implementado de maneira adequada, a grande contribuição para as emissões. Essa é a questão. Não tem nenhuma questão adicional relacionada às emissões do âmbito do uso da terra que não esteja contemplada dentro do código. E acho que esse discurso é que está faltando fazer a conexão, exatamente da forma como você colocou. Cumprir o código significa cumprir um compromisso internacional. Cumprir um compromisso internacional significa o Brasil não ser questionado no âmbito de qualquer discussão a respeito de regularidade de barreiras não tarifárias que podem prejudicar o produto brasileiro. O que eu quero dizer com isso? Falando em outras palavras, o que o André colocou aqui. Vai um outro país e fala assim, não compro do Brasil porque ele não cumpre a sua própria lei. Tão ridículo quanto isso. Sendo que, do ponto de vista de país, nós poderíamos justamente usar o código como a nossa grande defesa. Não, nós cumprimos a lei, estamos no prazo, fazendo a coisa acontecer, existem uma regra de transição, essa regra está funcionando, e mais do que isso, os produtores estão se adequando antecipadamente em vários casos, voluntariamente, que foi o que aconteceu, por exemplo, a moratória da soja nada mais foi um acordo voluntário. Começou assim. Então, isso é uma vantagem competitiva para o país. E que falta, às vezes, um pouco de coordenação das forças produtivas nacionais de alinhar o discurso, porque todos praticamente estão falando a mesma coisa com um viezinho diferente, mas é a mesma coisa. Você gostaria de contribuir nesse aspecto, Patrícia?
Eu só diria, assim, rapidamente, que o código foi muito questionado, mas agora, superada essa fase, o melhor para nós como país seria cumprir a lei. E nós, muitas vezes, continuamos na fase do questionamento. Eu, sinceramente, fico muito em dúvida o quanto isso é válido ou o quanto nós atrasamos muito mais. Falando um pouquinho da ação direta aqui para a legislação de São Paulo, vejam, tudo estava desenhado do ponto de vista do Programa de Regularização Ambiental. E eu fico muito em dúvida qual é o ganho com a ação de inconstitucionalidade que paralisou a possibilidade do programa de regularização. E que, para nós, em São Paulo, pelo volume que nós já tínhamos de cadastros ambientais rurais, não era nem necessário esperar o novo prazo em âmbito federal. Era possível dar início. Então, talvez assim, aquela visão de gabinete, ela tinha que ficar um pouco de lado para se olhar a questão concreta. O quanto de benefício a gente pode ter em implementar. Porque o fato é que, desde o Código Civil, o Código Florestal de 65, nós não tínhamos a lei sendo cumprida. Então, de fato, agora, o que nós precisamos? Cumprir a lei é um ganho, na verdade, é um benefício para nós. E nós temos que acordar para isso. Esse é o ponto. Tem mais perguntas lá? Oi, bom dia. É Alexandre Prado. Eu tenho duas colocações. Eu acho que, na questão do código, é muito bom, né, a gente obedecer o código. A gente só não pode esquecer que a gente está flexibilizando a lei desde 2015, se não me engano. A primeira data, acho que é 5 de maio de 2015, depois passou para se cadastrar no CAR, né? Que é o primeiro passo. Depois, dezembro de 2016, dezembro de 2017, agora, se não me engano, falaram maio de 2018. Realmente é uma lei que ela foi feita para pegar, porque de 65 não pegou, e a gente, como sociedade, sempre parece que joga mais para frente. É uma decisão da sociedade. Eu não acho que é só do governo ou só, vamos dizer, da bancada ruralista ruim. Não é isso. Né? É uma questão social da nossa sociedade. Quando tem um desmatamento na Amazônia, ou no Cerrado, ou qualquer bioma que seja, é uma decisão da sociedade brasileira de como vai fazer o seu uso do solo. E eu acho que a gente ainda não tomou essa decisão. E aí, André, eu acho que... voltando aqui, você falou que R$1.000 é um valor razoável. Eu acho que, para quem está comprando, eu acho que é um valor muito razoável. Para quem está ofertando, não me parece. Por quê? Porque você, se você tem excedente, você tem, como todo proprietário de terra, você quer tirar o maior benefício econômico, social e ambiental daquela terra. E R$1.000 por mês, ou por ano, desculpa, é pouco, frente às outras atividades que eu posso desenvolver naquela área. A não ser naquelas áreas que realmente eu não possa fazer nada. Aí a adicionalidade ambiental vai ser baixa. Então eu vou ofertar algo que, na verdade, eu não faria nada. Então a adicionalidade vai ser muito baixa. Então, em termos... Sim, acho que é melhor do que nada, mas é baixo para ofertar o valor de R$1.000 por ano. Então, desculpa essa segunda. Você colocou para o banco? Deixa eu ver. Aqui está melhor. Ó. Vem para cá, Alexandre. Vem aqui para frente. Pronto. Acho que melhorou. E a terceira para o banco é se o banco já está olhando o financiamento para cotas, o que me parece uma coisa muito bacana, por que ele não pode ver um financiamento para servidão? Se é que já não existe ou poderia ser visto? Obrigado. Desculpa o barulho. Não, deixa eu fazer um comentário a respeito do preço. Eu também quero mais alto, melhor, viu? Mas uma coisa que eu tenho defendido a respeito de começarmos o importante é fazer o mercado girar. Acho que essa é a grande questão. Porque, olha, é um paradoxo que a gente vive hoje. O código está aí. Todo mundo sabe... Até pegando a sua primeira questão, está sendo postergado. Não, mas está aí, está válido e vai acontecer. Né? 5 meses,
vai acontecer. Todo mundo sabe o que tem que fazer. Do ponto de vista de empresário, pensando como empresário, é o seguinte, pô, se eu esperar para o limite, vai acontecer um excesso de demanda naquele momento, vai dar confusão no momento, vai aumentar o preço e... Imagina só na questão da APP, sem falando de compensação. Não, agora tem que resolver o problema da APP. Sai cercando, o preço da cerca vai disparar. Né? Pegando uma coisa bem simples. É tão simples quanto isso. Quem for inteligente começa a fazer as coisas devagar, paga mais barato. Não é? Então, o código já está aí. É um fato. No meu entender, o importante é começar o mercado. Os preços têm que ser colocados, explicados, tal. Como o André bem colocou, ele deu um parâmetro só levando em consideração uma parcela da equação. Tem que levar a parcela, mais outras duas parcelas, que uma que você colocou agora é o custo da oportunidade, que é o que você está falando. Eu podia estar fazendo outra coisa com essa área e não estou. Não é? Essa é uma parcela da equação. E a outra é o custo de manutenção da área. Tudo isso tem que ser computado. Mas quem vai dar o valor vai ser o mercado. E aí que fica o convite para a gente refletir sobre mercados inteligentes. Se a coisa acontece de maneira antecipada, paga-se mais barato. Na hora que o negócio disparar, vai disparar o preço. Querem comentar a questão dos bancos? Bom, assim, eu acho que tinha colocado mais ou menos isso. O que a gente imagina que vai começar cada vez mais a se intensificar, é o produtor buscar alternativas para se regularizar, né? E o que a gente viu ao longo dos últimos anos, da história toda, é que esse lado da imposição legal, pura e simplesmente, não funciona. Por mais que a gente queira, né, e diga que existem leis e elas são tão aí para ser cumpridas, no Brasil o negócio é mais ou menos, né? Tem lei que não pega, vocês mesmos acabaram de falar. Então, o que a gente precisa mostrar para os produtores é que existe uma possibilidade de ele ganhar dinheiro com isso. E aí a coisa começa a acontecer. Né? Ele vai fazer uma conta de quanto vai custar para ele fazer uma recomposição no tempo e no desembolso, né? E quanto custa ele buscar um papel que possa cumprir essa mesma finalidade. E aí, assim, vai ser uma questão econômica. A decisão de fazer uma ou outra, ou as duas, eventualmente, né? É uma coisa que vai dar conta de cada um e da informação que cada um tem em relação a isso. E o mercado ele vai começar a acontecer na medida em que a pressão da sociedade e da regra vai começar a acontecer. O que não pode é deixar para que isso aconteça tudo ao mesmo tempo, porque aí a resistência do lado de quem precisa cumprir isso acaba ficando muito grande, né? Então, a gente está buscando aqui, da parte dos bancos, eu acho que é oferecer alternativas que possam dar ao produtor escolhas. Né? Se vai ser num financiamento da recomposição, muito bem, alguns vão por esse caminho. Vai ser na possibilidade de financiar a aquisição do CRA, ok, isso para alguns outros pode ser a melhor saída. Então, a gente precisa oferecer aos produtores essa possibilidade. Na questão da servidão, pode ser também uma possibilidade, não tem? De nossa parte, o que a gente precisa como instituição financeira é ter regra clara para que a gente possa, vamos dizer assim, avaliar o risco envolvido nisso. Né? A essência de um negócio bancário é muito simples, é você avaliar o risco e cobrar por isso. Se você tem uma incerteza muito grande, o preço fica caro. Se você tem um nível de segurança maior, você pode cobrar um preço mais baixo. Eu acho que é mais ou menos assim a essência do pensamento de instituição financeira é mais ou menos por aí. Não sei, Ferraz, tem algum complemento? Tem um ponto importante para complementar, que os bancos estão muito preocupados realmente em tentar fomentar e induzir a questão do reflorestamento. Na FEBRABAN, nós constituímos este ano, no início do ano, um GT dedicado para financiamento reflorestal. Então, conduzido pelo GVCES, participam todos os bancos para ver como que os bancos podem atuar nesse mercado e atuar em fomentar o financiamento reflorestal. Acho que isso aí é um ponto importante da preocupação que os bancos têm. Né? Outro ponto que eu acho que é legal comentar, que em 2015, a FEBRABAN e vários outros órgãos, inclusive a Agroícone, faz parte de um pool para poder fomentar
o CAR no Cerrado e na Mata Atlântica. Então, tem frutos muito positivos. Eu estou até com dados aqui de agosto, aí, do percentual de CAR inscritos. Está sendo muito proveitoso. Então, é mais uma preocupação também que os bancos têm em tentar induzir. Tem o aspecto de risco, não tenha dúvida, é o cerne do negócio do banco, mas os bancos também têm a preocupação de fomentar e induzir essas boas práticas. Eu acho que isso que eu queria complementar. Só vir um pouco mais aqui para frente. Bem, meu nome é Frederico Machado, trabalho no WWF e faço parte também desse coletivo que o André Nassar comentou, né, o coletivo da moratória da soja, que não é só indústria, né, ou indústria em massa, são mais de 90% da exportação de soja brasileira senta nessa mesa. E esse coletivo, na verdade, ele teve origem com campanhas de ONGs, né, como o W, Greenpeace, e desde então a gente trabalha junto realmente em prol de manter esse acordo efetivo. Os resultados falam por si, né, 1% só do desmatamento na Amazônia desde, né, a criação da moratória é devido à soja. Foi um game changer completo, né? E, por coincidência, hoje à tarde a gente tem uma reunião do grupo, né, que se chama GTS, Grupo de Trabalho da Soja, em que a gente vai tratar não só os resultados do último ano do monitoramento, como a gente vai tratar também das questões do Cerrado. Então, queria até aproveitar e comentar com vocês, né, há 2 semanas atrás, né, a sociedade civil brasileira, quase que em bloco, né, são mais de 60 assinaturas, nós lançamos um manifesto do Cerrado que pede, né, um compromisso equivalente, né, com relação ao desmatamento. Na verdade, a gente chama conversão do Cerrado, né, porque além de floresta tem outros tipos de fisionomia, que tanto para a carne quanto para a soja, que algo nesse sentido seja implementado, e a gente está realmente em campanha para que isso possa acontecer. O Walmart está com a gente, o Carrefour está com a gente, né, e outras grandes marcas também estão aderindo. Então, a gente espera que, assim como criou-se o diálogo no GTS a respeito do Cerrado, que também, a respeito da Amazônia, que a gente possa avançar por lá, nesse tema do Cerrado também. Mas isso é só uma parte, né, aproveitando o ensejo, né, e é um ensejo importante porque, para a agenda de promoção do produto brasileiro no exterior, né, das commodities brasileiras, o Código Florestal ele é fundamental porque ele é o elemento de legalidade. É inaceitável que um produto chegue em outro país ou que seja comprado por um outro país, né, os europeus especialmente são muito criteriosos nesse sentido, sem, né, que de fato tenha cumprido pelo menos com a base legal. Mas o Código Florestal nesse momento ele já não é suficiente. Por isso toda essa agenda voluntária, todos esses movimentos em prol de conversão zero, desmatamento zero, que é uma agenda que está posta, New York Declaration, Consumer Goods Forum, BEI, enfim, vários outros coletivos já realmente trabalhando nesse sentido. Com relação à compensação, que é o tema principal do nosso debate aqui hoje, né, eu faço parte da Coalizão Brasil, coordeno o grupo do Código Florestal, faço parte também do Observatório do Código Florestal, do Comitê da Rural também, que trata muito do Código Florestal, e nós temos um petit comitê que está instituído, né, que nesse petit comitê temos também, além desses que eu mencionei, o Ministério do Meio Ambiente, Serviço Florestal, Ministério da Fazenda e a B3 também atuando. E a ideia é de auxiliar, né, esse processo de construção desse regulamento, né, para que o mais rápido possível esse mecanismo esteja rodando. Uma preocupação que nós, né, WWF, eu acho que posso falar também como sociedade civil de uma forma mais generalizada, é que esse instrumento, além dele consistir num benefício ao produtor, uma espécie de pagamento mesmo para o serviço ambiental, né, uma forma do produtor que vai além da lei, que tem excedente, ele receber por isso, é merecido, né, que também hajam critérios, né, ambientais, critérios de conservação, para que haja uma priorização dessas áreas, para que a compensação ela não seja feita de forma indiscriminada, como a Viviane colocou aqui, né. Então, ano passado, o WWF lançou um livro sobre o Código Florestal, da qual eu tive a felicidade de ser o autor, e a gente tem uma seção específica que trata de um conceito que a gente chama de compensação prioritária. Então, a gente tem todo um racional lá a respeito
né, da canalização do fluxo da compensação do produtor com o passivo na direção do produtor que está em áreas prioritárias para a conservação. E aí tem um conjunto de sugestões, né, ou de afazeres para os diferentes setores, inclusive o nosso, sociedade civil, no sentido de viabilizar que esse instrumento tenha esses ganhos efetivos, que esse instrumento tenha ganhos efetivos em conservação. O que a gente mais espera desse instrumento, que é uma possibilidade ao produtor de não ter que mexer nas suas atividades dentro, né, da sua fazenda, da sua propriedade, é que ele, de fato, gere uma adicionalidade ambiental. Só um comentário. Obrigado. Tem mais alguma questão aí? Tem uma ali e outra aqui. Uma ali primeiro. Muito bom dia a todos, né, os parabéns pelas colocações muito claras. Meu nome é Manuel Pereira, eu participo de vários conselhos consultivos de unidade de conservação do Estado de São Paulo, e uma preocupação que eu tenho, que eu gostaria de externar e ver a posição da Secretaria do Meio Ambiente, é com relação ao CAR. Em vários estados, foram feitas análises estatísticas e se concluiu que existe muito sobretrabalho, né? Vai ter que se fazer em números extremamente expressivos, 80%, 90%, revisões nesses CAR que foram entregues. Em Minas foi feita uma análise um pouco mais aprimorada a respeito de tempo técnico por CAR, revisão de CAR com problemas para serem refeitos, e chegou-se à conclusão que eles vão demorar 17 anos para concluir todo o processo. Então, nós temos aí coisas parecidas já sendo apontadas em Goiás, no Mato Grosso, e eu queria saber o seguinte: São Paulo tem uma estratégia para que isso, de forma específica, tenha um composto mais racional? Essa é a minha observação. Olha, não querendo fazer um exercício de futurologia, te passando um dado, mas essa é uma preocupação muito premente, principalmente da minha diretoria, que isso é o meu assunto do dia a dia, tempo de análise de cada servidor, né, de cada técnico nosso. Então, nós teremos, sim, uma normativa que vai tratar da priorização dessas análises. Então, o que nos cabe, né, na competência que está estabelecida, né, desses 44 mil imóveis, que abrange aí uma parcela significativa do território paulista, que serão nossas prioridades, a gente vai elencar, sim, a partir de alguns critérios de ordem burocrática, que eles já existem dentro do sistema, e eles já indicam essa priorização dentro do CAR. Então, há um sistema de pontuação no CAR que nós visualizamos, que é uma prioridade legal, por exemplo, a idade da pessoa, por conta do Estatuto do Idoso, a existência de uma ação judicial, até ia complementar a minha fala ali, que a gente já está nessa fase de judicialização. Em média, cada núcleo regional que a gente administra tem em torno de 1.000 ações civis públicas e ações executivas baseadas em TACs, né? Isso em todos os regionais, especialmente região de Ribeirão Preto, né? Então, eu tenho um cenário já diferenciado e bastante estabelecido com relação a esse ponto. Então, eu tenho que priorizar, porque eu tenho que cumprir prazo judicial. E, além de cumprir o prazo judicial, eu tenho que cumprir a determinação judicial contida em cada sentença. Então, temos um cenário de muitas ações que foram já transitadas em julgados com base no Código Florestal anterior. Temos ações que foram revisadas, né, cujo até o trânsito foi rescindido para adaptar aquela análise ao novo texto do Código Florestal, e a gente também tem que se adaptar a isso. Como vocês sabem, todas essas informações devem estar dentro desse cadastro. Não são só os dados ambientais, os termos anteriores, a sentença em primeira instância, a sentença em segunda instância, né, os acórdãos, isso para a gente é imprescindível que exista. Talvez, eu não sei a familiaridade que vocês têm com relação ao sistema, muitos já receberam uma, que a gente chama devolutiva da análise, que nossos técnicos já fizeram,
com algumas condicionantes. Por favor, insira o termo de ajustamento, né, o PDF desse termo, insira uma informação do auto de infração ambiental, do processo de licenciamento, porque ele tem uma natureza específica e eu preciso atentar a isso, porque muitos dos licenciamentos antigos, a contrapartida não era em recomposição, a contrapartida era vamos dizer assim, você deixar uma área de vegetação muito maior, né, equivalente à supressão solicitada dentro desse licenciamento, e, eventualmente, aqueles empreendimentos antigos que também, onde se exigia essa condicionante, né, a maior alocação de área vegetada, né, de uma determinada área, a gente tem que observar isso, a gente quer que o técnico da agência ambiental faça essa análise. Eu entendo que a competência não seria do nosso técnico da CBRN, enfim, isso ainda também é um processo de discussão. Mas, voltando à sua pergunta, a priorização vai existir. Acredito que vai levar um tempo, sim, expressivo e dilatado, talvez até mais ou menos. Vai existir uma automatização, com certeza. Em porções do território, até ia mostrar, né, a propriedade do legado das águas, propriedades que têm um percentual significativo, que eu já identifique, o sistema faz isso, uma identificação da vegetação existente, vai ser mais rápida essa análise. Por isso que a gente priorizou já nesse momento, para diminuir a pressão, Poder Judiciário, Ministério Público, e também priorizar quem já cumpriu a lei. Aqueles que já têm toda a recomposição da PPU, ela já está vegetada há muito tempo, já tem os 20% da reserva legal, seja dentro do imóvel e seja no formato da compensação. Não sei se exatamente eu respondi a sua pergunta, a gente está estudando isso. Eu quero colocar, a gente vai ter uma fila. Em São Paulo ainda não existe esse estudo, né? Mas a gente já depende do tamanho da propriedade. O que, assim, na prática, o que a gente leva muito em consideração a qualidade dos dados ambientais que estão nesse cadastro. Quanto mais completo esse cadastro estiver, mais rápida a análise. Então, às vezes, o básico do básico não tem. Nós temos uma outra problemática, eu já estava esquecendo de falar, que são cadastros falsos. Então, a gente está também sofrendo uma grande grilagem virtual. A gente já, não sei, acho que em torno de 5.000 cadastros já foram cancelados por alguns escritórios, despachantes aí, ambientais, entre aspas, que vão cadastrando uma série de posses, vai gerando uma sobreposição. Isso influencia nos nossos relatórios, influencia nas nossas análises, faz com que a gente perca tempo, inclusive, sabe? É muito ruim. Por isso que esse desenvolvimento final do sistema é imprescindível. O que eu passei para vocês é uma mera fotografia de momento. Eu acredito que até novembro, dezembro, se a gente voltar aqui, ou mais para o ano que vem, eu vou mostrar uma outra realidade. Vou poder mostrar o que a gente realmente está desenvolvendo com relação ao CRA. Porque há uma previsão já de 2 formatos na área de compensação, né? Tanto os interessados poderem desenhar esses polígonos dentro dessas áreas que têm os excedentes, ou mesmo quadricular a propriedade e no tamanho de 1 hectare, porque pelo menos a métrica do CRA ela existe. Então, eu posso já especificar, quadricular toda a propriedade e verificar quantos CRAs existem em cada parcela desse imóvel, né, no que seja excedente. Acho que era isso. Perfeito. Aliás, só complementando, exatamente nossa proposta no legado, o que nós estamos fazendo é isso. Nós pegamos nossa área, quadriculamos e as compensações, cada uma tem um identificador. Essa é a nossa proposta, né? Que, apesar de não estar regulamentado ainda, imaginávamos que ia ser mais ou menos nesse caminho e fizemos. Temos a última pergunta, gente, tá? Vamos lá. Eu vou ter que ir bem para frente, então, pelo jeito. Quase no palco já. Tá, então posso continuar. Então, bom dia, parabenizar Davi, parabenizar todas vocês pela organização, pela seleção dos palestrantes. Incrível evento, parabéns. Eu vou ser breve, né, até porque é a última pergunta. E aí a minha primeira pergunta é para a Mônica. Eu não sei se eu entendi bem, não ficou muito clara a questão da restrição da contagem de APP e reserva legal para calcular o excedente em servidão ambiental. Então, se você puder
pontuar qual que é a normativa, qual é a regulação que aplica a restrição de cálculo da APP para fins de cálculo do excedente de uma propriedade para oferecer uma servidão, para compensar a reserva legal de áreas vizinhas. Deixa eu ver se eu entendi. Você está desconsiderando o que está disposto no 61A, é isso? Eu tenho uma área e eu quero usar a minha reserva legal para regularizar, né, e o excedente eu quero oferecer como servidão ambiental. E em algum momento da sua fala você disse, existe uma restrição para se incluir uma APP no cálculo desse excedente. Na servidão, você já tem isso expresso. É explícito que a APP não pode ser computada nessa área que é caracterizada como servidão ambiental. A disciplina jurídica está na Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, 6938. E aí isso vai ser aplicável para mim, na minha área? Se você grafar essa área de excedente como servidão ambiental, ela vai conter essa restrição. Por exemplo, áreas cujo imóvel ele é integralmente vegetado. Eu vou descontar as áreas de preservação permanente, porque o que a gente faz? A gente contrapõe o mapa do IGC, que tem toda a descrição dos corpos d'água existentes no imóvel, né? Ele é o meu dado, já o referenciado de referência, e ali eu vou desenhar o desconto dessa parcela da propriedade, e o que estiver fora vai ser excedente e pode ser grafado como servidão ambiental. Já a reserva legal de compensação não precisa disso, ela não tem essa restrição de área de preservação permanente. Por isso que vocês devem atentar a essa caracterização, a esse atributo que vocês vão colocar, porque muitas propriedades, tem propriedades no Vale do Ribeira que tem quase 1.000 hectares só de APP. E ela pode se constituir não só na reserva legal da propriedade, como também num excedente. E pode ser alocado como a reserva legal de compensação e CRA. Então, basicamente é isso. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Era isso. Sim. Nessa disciplina não há uma restrição explícita como há para a servidão ambiental. Né? No artigo 9º lá da Lei Federal 6938, de 81, ela diz expressamente, não pode incluir a APP na servidão ambiental. Mas já na reserva legal de compensação é possível. Entendeu? Tá bom, obrigado. E a segunda pergunta, eu acho que deixaria aí aberto, se vocês entendem, como vocês podem ver a escala desses mecanismos de compensação, ou seja, como juntar melhor quem está oferecendo área com quem precisa de área. A gente sabe que já existem algumas empresas que estão tentando criar suas plataformas e tal, mas, por enquanto, a gente ainda está um pouquinho artesanal, juntando as pontas. Então, se vocês, quem quiser, enfim, acha que tem uma ideia, uma tendência para isso, também seria interessante para o mercado, né, e também vai aumentar o compliance da legislação, com certeza. Né? Obrigado. Bom, eu vou começar, se alguém quiser complementar. Todo mundo já ouviu falar da Bolsa Verde do Rio, que fez uma plataforma e tal, mas ali não decolou. Essa é a realidade, né? Não foi por ali. Eu estou sabendo, né, que estou envolvido num grupo que tem a B3 de São Paulo, tem a Febraban, tem vários organismos que estão se articulando dentro dessa proposta da CRA futura e ter um mecanismo, de fato, para organizar um mercado regulado, mais simples, mais tranquilo de fazer as transações. Isso lá no futuro, quando a CRA vier. Será ótimo quando isso chegar. Por enquanto, não tem. O que existe são iniciativas. Nós somos uma iniciativa, existem outras pessoas que estão fazendo algumas iniciativas, e aí entra naquele meu discurso. O que nós precisamos é começar. Precisamos começar a fazer as coisas rodarem, porque aí naturalmente o mercado vai se regular. Mesmo antes da CRA estar lá, eu tenho certeza que se nós começarmos a fazer esse processo, independente do prazo, mesmo que seja maio, se manter ou se for para maio, vai começar a rodar o mercado. O mercado vai se organizar. A Secretaria aqui de São Paulo está se organizando para receber os pedidos para fazer as análises, né, das áreas compensadas, que é o que cabe ao órgão legal a fazer essas análises, ver se é pertinente o pedido ou não, e os particulares que vão fazer o mercado funcionar farão com que essa regulagem aconteça naturalmente. Esta é a minha visão.
Vai dar um trabalhão danado no começo, porque quem é pioneiro sempre paga o pato de ser o pioneiro. Isso é natural. Mas vai acontecer. É inevitável. Pode ser mais 5 meses ou agora em dezembro. Vai acontecer. E quem for esperto faz antes, porque aí está tranquilo, não precisa sair correndo. Você quer complementar alguma coisa? Eu ia dizer, Davi, que uma sugestão poderia ser buscar aquele modelo que foi desenhado, que nós desenhamos à época para o Nascentes, com banco de áreas, né? E talvez porque foi uma coisa simples em termos de desenho, enfim, e foi uma junção de interessados, proprietários com áreas que precisariam ser restauradas e outros que têm que fazer a restauração. Então, talvez uma coisa semelhante àquilo é simples, mas talvez seja efetivo, pelo menos, para dar o início. Então, aquele modelo desenhado para o Estado poderia ser algo para começar aí. Uma boa ideia. Hoje já é possível. O interessado em compensar em outra área, ele consulta esse banco dentro do SICAR. Né? As pessoas elas podem fazer 2 declarações que são extremamente importantes. Primeiro, essas áreas que ele tem excedente, que ele pretende dispor a essa compensação, e ele também pode declarar que a área dele pode ser recuperada por terceiros. O programa Nascentes, ele basicamente é baseado nessa lógica. Um terceiro pode vir, geralmente grandes empreendedores, grandes licenciamentos, vir e recuperar a sua PP. Você vai abrir mão, porventura, daquele uso consolidado que você declarou no CAR, e você pode ter um terceiro recuperando a sua PP, inclusive com você aderindo ao PRA. Você vai ter uma corresponsabilidade nessa recomposição, a sua como proprietário e esse terceiro como interessado em compensar eventual licenciamento. Né? E a época desse desenho, o que se pensou foi na questão da adicionalidade ambiental. Então, o código dava um prazo longo e quem quisesse aderir ao programa o faria num prazo muito menor. Então, haveria uma adicionalidade ambiental, um critério que permitiria, então, se utilizar desse desenho jurídico. Né? Só comentar um negócio, se a gente for pensar puramente em mercado, sem levar em conta o que o Alexandre, o Fred falaram, área prioritária, essa coisa toda, vamos pensar só em mercado, né? E a coisa do pioneiro. Eu acho que o modelo desenhado agora de uma relação contratual, para o pioneiro, eu acho que ela é ótima, né? Mas, por exemplo, quem vai arrendar a tua área, daqui 15 anos, ele vai... Isso, então assim, por que o CRA é importante? Ele é importante para essa segunda fase do mercado, né? Para aquele momento que que a coisa já meio que comoditizou, né? Por isso que eu acho que precisa ter o CRA, porque aí você tem o papel, tem a coisa funcionando, ele está registrado, você já viu quem tem credibilidade, quem não tem credibilidade, né? Ele vai funcionar para o Brasil inteiro? Não, eu acho que o CRA vai funcionar para os lugares onde a compensação vai fazer sentido. Provavelmente lá no Matopiba não vai fazer sentido, porque lá tem muito mais cerrado do que déficit, vamos dizer assim. Né? Mas em São Paulo, Paraná, Minas, eu acho que a coisa pode funcionar também, em alguns outros estados. Então, nesse sentido, eu acho que assim, perseguir o CRA é meio que obrigação, porque eu até achei, viu, Patrícia, quando você falou a servidão é solução. Eu entendi que você deu uma... Isso, então, acho que a solução é o CRA. Para a segunda fase, para a maturidade do mercado, é o CRA. Por isso que precisa dele. Sem ele, não vai para a maturidade. Quis dizer que, nesse momento, como não há regulamentação, a servidão é um mecanismo que já pode ser utilizado, mas que os interessados têm que fomentar essa busca da regulamentação para que haja a CRA, a cota de reserva ambiental, que aí sim atenderia esses critérios. Só para fechar, o que nós estamos colocando nas nossas discussões de legado das águas é isso. Os contratos em particulares que nós propomos faz o contrato de 15 anos por arrendamento, né? Agora, na verdade, que tem essa possibilidade de reserva legal direto, e lá na frente os particulares vão decidir, quer ir para CRA, vai para CRA, quer continuar no contrato, fica no contrato. Tranquilo. Né? Porque até lá o mercado, em 15 anos, acho que dá para regular, né? Acho que dá para a gente trabalhar para regular isso em 15 anos. Gente, nosso tempo acabou. Quero agradecer muito a todos os nossos palestrantes. Acho, foi o nível da discussão foi excelente.
Quero agradecer muito ao público aqui presente, ao público que acompanha pela internet. Todo esse material, seja os vídeos como o material que foi apresentado aqui, nós vamos disponibilizar no nosso canal do Facebook do Legado das Águas, tá? Muito em breve. Para todos aqueles que se registraram, a gente vai mandar um aviso que esse material está disponível. E acho que já ficou o convite aqui que a gente vai ter que voltar a conversar daqui a um tempo, né? Então, muito obrigado a todos e até uma próxima oportunidade. Opa, peraí, que eu esqueci? Ah, verdade. É justo. Estão me lembrando que eu tenho que agradecer a todo mundo que trabalhou para fazer esse evento funcionar, né? Tá certo. Muito bem. Gente, tem toda uma equipe aqui do Legado das Águas, da Votorantim, que trabalhou muito duro para isso aqui funcionar. Deu certo, parabéns. E um detalhezinho. Vocês viram que a gente forçou a barra para as palestras serem curtas, né? Isso foi de propósito, para a gente ir direto ao ponto que interessava. E eu acho que a gente conseguiu. Tá? Então, muito obrigado. Até uma próxima, gente. Tudo de bom.